Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Amém? Quem está ligado? Cara, não consigo falar com vocês. Vocês dois. Está sempre. Tem que marcar isso logo. Hoje. Não vai embora daqui sem a gente marcar. Tá? Isso, pode ser amanhã. Tem que ser de manhã. Isso. Estou sabendo. Então não pode ser amanhã. Depois da Jesus combina. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Quem precisa muito da palavra de Deus? Amém? Tem pessoas em pé, mas aqui tem lugar, ali tem lugar. Antigamente tinha máfia das cadeiras aqui, lembra? Tinha contrabando de cadeira. O pessoal marcava com bolsa. Isso. Amém. É porque eu queria começar a palavra, eu não queria que o pessoal levantando, sentando, procurando cadeira, por isso que eu estou enrolando aqui, esperando. Filha, senta aqui. Tem lugar aqui, ó. Que quando a gente está pregando, é como se tivesse um fio ligado, né? Aí cada vez que alguém levanta, senta, vai ao banheiro, volta, resolve. Então, não sei porque tem uma coisa de ter sede na hora que eu estou pregando. Tem gente que morre de sede, não sei porquê. Fala para o teu irmão do lado, beba da água da palavra. Mata a sede do teu espírito. Quem crê na presença de Deus nesse lugar, vamos aplaudir a presença dele. Aplauda com toda a força. Aleluia. Amém. Vamos lá, está todo mundo acomodado? Então vamos. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Vamos ler todos juntos? Vamos nessa. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Quem acredita nessa palavra? Amém. Então leia com vontade. Vamos lá. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra. Você crê nessa promessa? Amém. Quem crê nessa promessa? Amém. Eu acredito totalmente nessa promessa. Não apenas eu acredito intelectualmente, mas eu acredito vivencialmente. Eu vejo isso acontecer, vi isso acontecer na minha vida e vejo acontecer na vida das pessoas. Amém? Amém. E veja bem que a palavra está dizendo assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas. Aqueles suas lá é com S maiúsculo, tá, galera? É porque, não sei por que não botaram, mas aqueles suas lá é S maiúsculo. Ou seja, não é as suas riquezas, as riquezas nossas, humanas. É segundo as riquezas dele. Amém. Que não é pobre. Amém? Amém. Então, se você dissesse assim, se eu dissesse assim, eu vou abençoar a Rebeca segundo as minhas riquezas, vai durar muito pouco, minha irmã. Essa relação vai durar muito pouco, é bem pouco. Mas quando Deus fala que vai abençoar segundo as suas riquezas, segundo, é alguma coisa que não tem fim, é alguma coisa muito maior que qualquer limitação humana. Amém. Amém? Quem ama essa promessa? Amém. Quem crê mesmo nessa promessa? Amém. Amém. Entretanto, hoje eu vou trazer uma palavra para que a gente possa vivenciar essa e outras palavras que estão na Bíblia e outras promessas que estão na Bíblia. E a palavra que eu vou trazer é uma palavra, como sempre a gente traz na Santa Ceia, uma palavra de reflexão, uma palavra de autoentendimento e uma palavra
que muitas vezes vai nos levar a uma autocrítica, a um entendimento mais profundo do que é o Evangelho e as promessas de Deus. Amém? Para que a gente possa entender esse texto, agora eu estou me sentindo um pouco Gustavo. Cadê? Tá aí não. Ah, tá aí. O Gustavo, ele é professor de hermenêutica aqui. E tem um princípio na Bíblia, de você interpretar a palavra, que a Bíblia interpreta a si mesma. E a Bíblia tem um princípio de anterioridade e posterioridade. Você tem que saber o que vem antes, o que vem depois daquele versículo. Está estranho esse som, isso mesmo? Já estava estranho quando eu estava cantando. Balançou o palmo Donald. Não, tá legal. Mas tem como ajustar um pouquinho? Esse é o microfone. Agora você está falando. É o outro. Amém. Então, vamos lá. O que acontece em muitas promessas de Deus e a maneira com que a gente vivencia elas? Essa palavra é verdadeira, Deus nos supre em todas as nossas necessidades. Isso acontece mesmo. Amém, amém, amado? Amém. E por que às vezes não acontece? Por que de repente parece que ele não está ouvindo? Por que às vezes eu estou passando um momento difícil, um sufoco, e eu digo, Deus, o Senhor disse que o Senhor... Então, por que não rola? Já aconteceu com vocês de não rolar? Ah, fala a verdade, só comigo não aconteceu. Às vezes eu estou, Senhor, eu tenho que resolver isso e o negócio não rola. E aí, quando não rola? E aí a gente ora mais, mas esse princípio de anterioridade que o Gustavo ensina aí no seminário é o que a gente vai ver hoje. Vamos ver o versículo 10, por favor? Vamos lá no 10. Vamos ver o que está escrito antes disso aí, para chegar nessa palavra. Quem pode ler? Os 10? Já? Vamos lá. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Essa palavra, a tradução que está aí, é favor. Isso aí é uma oferta, é provisão. Quem está me ouvindo? Eles já estavam ofertando na vida de Paulo, ofertando financeiramente, materialmente, coisas e dinheiro na vida de Paulo, e depois de um determinado momento ficaram um tempo sem dar e depois deram de novo. Quem está me ouvindo? E Paulo falou, olha, foi muito bom para mim, vou falar a verdade, o negócio foi bom, chegou na hora boa, é isso aqui. Quem está me ouvindo? Vamos lá, continua. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Amém. Fala comigo, não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. O que ele está falando aí? Vamos colocar isso de uma forma geral. Gente, o problema, ele está dizendo assim para os filipenses. A questão não sou eu. Eu sei que é muito, sei que é pouco, sei passar necessidade. Eu estou pregando o evangelho com abundância, tem hora que eu tenho problemas de dinheiro e está tudo certo. Eu vou em frente. Quem está me ouvindo? Amém. Mas vocês fizeram muito bem em mandar. Chegou na hora boa esse dinheiro. Alguém aqui já recebeu um dinheiro na hora boa?
chega exatamente naquela hora que você diz, caramba, chegou na hora para pagar essa conta, chegou na hora para... E ele está dizendo isso, e depois ele fala, porque desde que eu estive na Macedônia, ninguém se comunicou em me ajudar com nada. E eu estou aqui pregando evangelho aqui na Macedônia, que era ao norte, e ninguém falou nada. Eu estou aqui no aperto. Então, vocês fizeram muito bem em mandar esse dinheiro para mim, que eu estou precisando. E depois ele parou e disse assim, não que eu procure dádivas, ou donativos, como está em outra, ou ofertas, como está em outra tradução, mas eu procuro o fruto que cresça na conta de vocês. Ou seja, eu estou feliz pelaquilo que está acontecendo na vida de vocês, quando vocês me mandam esse dinheiro. Quem está me ouvindo? Ele disse, eu dou meu jeito aqui, cara. Eu corro atrás. Paulo era um fabricante de tendas. Então ele fazia biscate, fazia tendas, trabalhava, fez sociedade, montou uma microempresa. Paulo era um cara que era comum naquela época. Além do cara ser intelectual, tal, falar muitos idiomas, e estudar filosofia e teologia, como ele estudou, mas além disso o cara tinha também uma profissão. Isso era comum entre filhos de famílias abastadas. As pessoas tinham uma profissão com a mão, trabalha com a mão. Isso, uma habilidade manual. Eles sempre eram ensinados uma profissão que era passada dentro da família. Então, quando você vê isso aí, Paulo ele tá falando de um princípio que está em toda a palavra de Deus. E hoje eu quero te espancar, em nome de Jesus, derrubar uma mentira que tem se instalado na igreja por ter sido permeado da sociedade. É o evangelho das promessas, onde todos temos direitos. Eu entro na igreja e puxo o meu livro de direitos e digo, eu tenho direito à provisão de Deus, eu tenho direito à cura de Deus, eu tenho direito à salvação, eu tenho direito a não ser tocado pelo diabo, eu tenho direito, aí você puxa uma porção de coisas, eu tenho direito ao perdão, eu tenho direito à vida em comunidade, eu tenho direito ao ministro que prega a palavra, é uma igreja de direitos, que tem que o irmão ore por mim, que alguém ofereça a casa, que alguém reparta o pão, que alguém tenha uma palavra para mim, que alguém me estimule, que alguém venha no momento de necessidade, quando eu ficar doente, que alguém venha correndo me ajudar. Há um movimento desse tipo, de certa forma, na nossa sociedade, que vem de uma distorção, talvez, da nossa Constituição. Eu acredito que seja isso, porque na Constituição diz que por exemplo, dever do Estado que todos tenham saúde. Então alguém pegou e inverteu e disse assim, é direito de cada um ter saúde. Aí move-se um processo, tem um cara que tem uma doença rara, move-se um processo, o Estado tem que dar um jeito de conseguir o equipamento, conseguir o medicamento. Quem está me ouvindo? Na Constituição está dizendo que todos têm direito a, moradia. Direito à moradia é uma coisa, mas as pessoas inverteram essa ideia dizendo o Estado tem a obrigação de prover a moradia. Então, tudo ficou muito... Isso foi sendo construído, talvez no inconsciente coletivo da nossa sociedade. Quem está me acompanhando? Mas até aí tudo bem, isso é um problema que eu realmente não quero entrar nesse aspecto. Não cabe à igreja ser nada, mas eu me preocupo com a igreja, com essa ideia permear dentro da igreja. Quem está me ouvindo? A ideia de que nós entramos num lugar onde nós temos um monte de promessas, porque a Bíblia diz que o Senhor em glória proverá todas as nossas necessidades. Então tem que prover minha necessidade. Deus, vamos inverter. Deus, eu tenho a obrigação de me sustentar. Opa, é isso? Não posso ficar doente. Não posso ficar mal. Não posso entrar em depressão.
Não posso ter carências. Nenhum tipo de carência. Por quê? Porque o Senhor disse que vai prover. Não pode demorar a chegar o namorado. Não pode demorar a chegar o marido. Não pode demorar a conversão do meu pai, da minha mãe, do meu filho. Não pode demorar. Porque o Senhor disse que vai prover as necessidades. Eu tenho promessa para isso. Então, existe alguma coisa que precisa ser quebrado hoje aqui. Quem está me ouvindo? Amém. Quando você chega na igreja, você tem uma experiência com o Senhor, existe uma porta que se abre para você na sua vida, que é a porta do reino de Deus. E no reino de Deus, o reino de Deus é um lugar de fartura, é um lugar de alegria. Quem está me escutando? De justiça, de paz, de equilíbrio. Quem está me ouvindo? Quem concorda com isso? Quem pode dizer assim, pastor, eu tenho vivido o reino de Deus? Pode dar uma glória a Deus comigo? Amém. Então não estou sozinho. Vamos aplaudir o Senhor por isso. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 35, está dizendo, Jesus está dizendo que a melhor coisa é dar do que receber. É um princípio. Quem está me ouvindo? Amém. E eu vejo muita galera do Evangelho da Prosperidade associar sempre essa questão, a questão de dinheiro, de dar dinheiro, de receber. Embora, nesse caso específico, a palavra esteja falando sobre dinheiro. Amém? Porque também inclui dinheiro. Mas o princípio que eu estou trazendo aqui não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com o todo da palavra de Deus, que é dar para receber. Amém. Quem está me ouvindo? Amém. Quem é que quer ser perdoado? Amém. Então você tem que perdoar. Amém. Você perdoa e você vai ser perdoado. É um princípio. Quem está me ouvindo? E Jesus disse, é melhor você dar. Vamos ver como é que está escrito? Lê para mim. Já. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Fala comigo, melhor é dar do que receber. Então, se você não quer ser julgado, o que Jesus fala? Não julgue. Porque se você julgar, você será julgado. Com a medida que você medir, você vai ser. Se você não quer ser medido, ou seja, julgado, ou avaliado com critérios humanos, então não faça isso com os outros. Então o princípio de Deus é, todas as promessas são dadas para nós, mas existe uma porta de entrada, que é uma mudança interior. Quem está me ouvindo? A gente precisa quebrar essa ideia de cheguei na igreja, estou cheio de direitos. Não. Cheguei na igreja e agora que a guerra vai começar comigo mesmo. Para que eu possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem dado. É algo parecido com a questão da terra das promessas. Que o Senhor disse assim, olha só, vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Eu vou entregar, eu vou dar essa terra a vocês. Quando chegou lá, já tinha gente morando na terra. Até gigante morando na terra. E aí, o que o Senhor fala? Ele diz assim, vai lá e toma. Ué, mas o Senhor não ia dar? Já dei. Vai lá e toma. Parece que a vitória viria sem luta. Mas existe uma luta que pressupõe a sua vitória. Que precede, pressupõe, perdão. Que precede a sua vitória. Amém, amém, amados? Quem está entendendo até aqui? Amém. Quem pode glorificar Deus por essa palavra? Fala a pessoa que está falando, essa palavra vai libertar você de muito pensamento errado em relação ao reino de Deus. Vamos lá, Provérbios 11, 24 e 25, alguém pode ler para mim?
Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém, mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Nada a ver. Nada a ver. Vê o 24 de novo. Eu tenho que descobrir qual é essa tradução para eu poder. Tradução da internet. Hã? Tradução da internet. É. Ao que distribui, aquele que dá, mais se lhe acrescenta. Aquele que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Quem está me ouvindo? Aquele que dá, aquele que tem e dá, Deus dá mais. Aquele que, em vez de ficar retendo, porque Deus é contra essa matemática de Ele prover para você e você reter para acumular. Quem está me ouvindo? Não se retém para acumular. Não se detém o dinheiro, ou riquezas ou bens para acumular. A ideia é, se você retém mais do que é justo, mais do que é bom, por exemplo, se você, vou dar um exemplo bobo, mas é mais fácil. Se é uma época de frio e você está com 2 cobertores e só usa um, o outro cobertor te foi dado para que você abençoe alguém. Quem está me escutando? Porque se você, para que o outro cobertor existe? Para ficar guardado no armário? Então, se você retém mais do que aquilo que é justo você ter um cobertor? É justo ter um cobertor em época de frio? Você tem um cobertor, é justo você ter? Sim. Se você tem 5 cobertores, eu vou exagerar um pouquinho o número, para ficar... Tem 5 cobertores e você só usa um, ou tem 4 que está faltando na vida de alguém. Então a ideia de Deus é que se você tem mais do que é necessário, a ideia é que você deva repartir. Quem está me escutando? Não é que você retenha, mas que você reparta. E depois, o 25. Isso. Isso. O generoso, isso. O generoso, é essa aqui. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros receberá. Porque isso nos remete a um outro pensamento fundamental, um outro princípio fundamental da palavra de Deus. Aquilo que a gente planta é aquilo que a gente vai colher. Então, olha, o generoso prosperará. E quem dá alívio aos outros, quer dizer, quem socorre o outro na hora do sufoco, será socorrido quando estiver no sufoco. Agora eu falei em português bem claro, na sufoco, aperto, né? Então, e o generoso, aquele que socorre as pessoas, quando as pessoas estão no aperto, um dia ele também vai passar por um aperto e Deus vai prover. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já acredita que Deus provê tudo? Se você for uma pessoa... Você lembra que a gente começou a falar aqui? A primeira coisa que Deus em glória suprirá todas as nossas necessidades. A gente estava no passeio do Expulso do Inferno, eu e a Giza. E eu e a Giza e mais 13 pessoas. Né? Não, mais 12 pessoas. Então foram 14 pessoas. Um passeio muito legal. A gente saiu daqui, foi para Friburgo, Teresópolis, Rio, Ponte, Niterói. Uma coisa maravilhosa. Olha para mim. O que acontece? Lá no alto, eu tinha mandado fazer uma revisão na minha moto, porque já era tempo, tenho essa moto já há 5 anos, 4 anos, e 2014, 5 anos. Tenho essa moto há 5 anos, nunca tinha feito uma revisão, nunca tinha trocado nada, não quebra nada na moto. Eu digo, vou fazer uma revisão na moto. Fiz a revisão e o mecânico detectou um problema no meu freio. Eu tive que, tem um problema aqui, você vai ter que gastar um dinheiro para fazer um torneiro lá, uma peça. Ah, tá bom, vamos fazer. Porque o freio é muito importante, né, amados?
Para quem dirige moto, o freio é muito bom, tá? 2 rodas, né? 2 rodas e uma chance. E aí, quando a gente estava lá no meio do passeio, pegou no meio de serra tem áreas onde tem descidas, um tempo de descida, um tempo de subida. E numa hora que a gente pegou um trecho de descida, eu catei o freio da frente, porque moto tem que frear os 2, tá? Não sei se vocês sabem, tem que frear os 2. E o que para a moto é o freio da frente. Até porque quando ela para, você tem que tirar o pé do freio de trás, que é o pé. Então o meu freio deu 0 na descida, na serra. E aí, caraca, deu ruim. Primeiro livramento de Deus. Alguém já viu o Fred Flintstone? Como é que ele freava o carro? Vocês estão rindo? Estava eu e Giz em cima da moto e a moto descendo, a minha moto. O de trás deu uma diminuída, freio motor e tal, no final com o pé no chão. Para parar a moto. Parou a moto, glória a Deus, amém? Amém. Primeiro livramento. Segundo livramento. O Rodrigo, cadê o Rodrigo? Careca. Careca está lá embaixo, tá ali. Rodrigo não ia, porque ele está sem moto. Ele faz parte do grupo, mas ele está sem moto. Aí a Damaris está barriguda, não pode andar de moto. Samuel ficou tomando conta da Damaris, que a qualquer momento também, quem pode glorificar Deus, qualquer momento está chegando aí a Sofia. E o Careca então disse, vou pegar tua moto e vou. Aí ele que não ia foi. Quando olhou, disse, cara, meu freio deu ruim. Vocês não sabem, mas o Careca é mecânico. Mecânico bom. Olhou e disse, isso aqui é só simples. É só o parafuso da pinça que saiu e tal, você. Aí eu disse, e cadê o parafuso? Não tem. A gente pode. Eu fiquei imaginando, ele vai botar uma chave de fenda ali, vai. Como é que vai prender o freio na moto? Aí o Augusto foi de moto lá atrás e achou o parafuso na estrada. Achou o parafuso. Ele comprou na família dele. Volta o Augusto com o parafuso na mão. Paulinho. Depois, o tipo de encaixe da BMW ali é um parafuso todo estranho e tal. Tinha a ferramenta. O Júlio tinha levado, que é moto estranha também. Isso é parte do corpo, leva, né, cara? O Júlio, que nunca foi no Expulso do Inferno, resolveu ir naquela viagem. Chegou atrasado e foi. O Júlio estava aqui ainda agora. Aí a esposa dele ligou que a porta estava trancada e teve que abandonar o. Amém. Então, o Júlio foi, tinha a ferramenta. E aí o Careca consertou a minha moto no meio da serra. Sabe o nome disso? Provisão sobrenatural de Deus. É tudo impossível. Rodrigão não ia, foi. Júlio não ia, foi. O parafuso sumiu, o Augusto achou. Provisão de Deus. Quem está me ouvindo? O Deus deu livramento, que eu podia ter me esborrachado com a moto hoje, né? Sabe o que é zero de freio? Quem anda de moto aqui sabe o que é zero no freio? É desagradável. Você vai no de trás e tal, mas. Fala comigo, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros receberá alívio. Quem socorre necessitado será socorrido. Graças a Deus, o Senhor tem me usado muitas vezes para socorrer pessoas. Amém, amados?
Quero glorificar a Deus, mas no momento do meu sufoco, o Senhor estava ali para fazer o sobrenatural dele acontecer. Quem pode glorificar a Deus? Aleluia! Graças a Deus. Sabe, reter mais daquilo que é justo sempre traz maldição. Aquilo que te sobra te traz problema. Fala com o teu irmão do lado. O que te sobra te traz problema. Cara, você pode observar. O rico é um cara sempre problemático. Ah, pastor, eu queria ter a problemática dele. Engraçado, né? Aonde estão os suicídios? Na área rica ou na área pobre? Vocês conhecem algum motoboy que rala pra caramba, que queira se suicidar por tédio? Eu tive uma namorada uma vez. Não, nem tempo pensar. Eu tinha uma namorada uma vez e ela falava uma coisa muito séria. Ela dizia, depois ela se converteu e tal, mas ela dizia uma coisa muito séria. Ela dizia assim: depressão, tanto de roupa para lavar. Parecia uma coisa doida, mas eu entendi o que ela quis dizer. Ela disse: não tem tempo de ter depressão. Eu tenho filho, tenho que trabalhar, trabalho fora, corro de um lado, corro do outro. Quem está me ouvindo? Vai em Caraí. Vai na Tijuca. Galera toda doida lá, vivendo Rivotril, no psiquiatra, fazendo tratamento porque está com tendência suicídio. Aí você diz o seguinte: nível de suicídio. Na África e na Noruega. Exatamente. Onde é que estão os maiores índices de suicídio? Japão, Noruega, Suécia. Ué, mas não tem um alto nível de renda? Inglaterra. Ué, a renda alta deveria resolver isso. Não resolve. Porque a riqueza, quem está me ouvindo, é diferente de provisão. Fala comigo: riqueza é uma coisa, provisão é outra. Fala comigo: provisão é bênção, riqueza para distribuir. Pastor, você está falando doideira? Não estou, não. A pessoa que tem e distribui tem cada vez mais. E não entende. Ao abençoador nada falta. Fala para a pessoa que está do teu lado: ao abençoador nada falta. É exatamente o oposto do que o mundo ensina. O mundo manda você reter, guardar, acumular, se agarrar com o dinheiro, viver para o dinheiro, agarrado com ele. Deus diz para você dar. Que dar é melhor do que receber. E aí quando você dá, Deus te dá mais. Que Deus entende assim: para esse aí eu posso dar. Quem está me entendendo? Pelo amor de Deus, não estou dizendo que você deva ser uma pessoa irresponsável, fazer de qualquer maneira. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que qual é a motivação da tua vida. Aleluia. A motivação da tua vida. Para onde que você se dirige? Tem pessoas que dizem não quando elas podem dizer sim. Elas podem dizer sim, mas elas dizem não e não sabem nem por que disseram não. Porque foram ensinadas a valorizar o dinheiro demais, a valorizar as riquezas demais, a valorizar a posse, o poder sobre as coisas demais. Se você disser para elas assim: escuta, você vai dar uma oferta para alguém, ou você vai participar de um batismo na igreja, ou de um retiro de casais, é de graça. Não, então não vou. E eu investi meu dinheiro em crescimento interior, eu quero é dinheiro aqui, ó. Na igreja só se for de graça, ou então se alguém pagar para mim. Sabe o que acontece com isso? São pessoas que são eternamente miseráveis. Eternamente não conseguem se libertar do jugo do dinheiro, da prisão das riquezas. Em nome de Jesus, eu te liberto hoje da prisão das riquezas. Riqueza é uma prisão. Suprimento não. Suprimento é bênção. Amém, amados? Comer, beber, dormir, andar, ter um bom carro, ter uma boa casa, isso tudo é bênção de Deus. A realidade do reino é que se você precisa de alguma coisa, é exatamente aquilo que você tem que dar. Quer ser amado? Ame. Quer ser ajudado? Ajude.
Eu me lembro de uma vez uma senhora que virou para mim e disse: pastor, estou muito chateado com a igreja porque eu fiquei doente e nunca recebi uma visita. Eu digo, nem sabia que a irmã estava doente. Minha irmã está sempre faltando o culto, falta um, falta três, vem um, falta quatro. A gente não sabia nem que você estava doente. Pois é, fiquei e ninguém foi me visitar. Eu disse assim, e quando você está bem, quantas vezes você sabe fazer uma visita? Ou você está doente todos esses anos? Não, mas é uma boa pergunta. Porque se você planta atender a uma pessoa que está doente, o Senhor vai se preocupar em mandar alguém para você. Vai tocar, o Espírito Santo vai tocar naquela pessoa. Em alguém, para levar para você uma palavra de bênção. Quem está me escutando? Vamos falar um pouquinho. Quem quer falar de princípios de Deus aqui? Quem está entendendo que nós não estamos tratando de dinheiro nem de riqueza, estamos tratando de princípios. Amém? Princípios do reino de Deus. Vamos lá. Vamos abrir em 1 Reis 17, 8 e 16, por favor. Silvia, nunca vai te faltar água. Isso aqui é uma bênção sempre que eu recebo. Amém, amados? E eu sei que sempre vai multiplicar para quem me abençoa. Vamos lá. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo... Olha bem essa palavra. Nós estamos falando de Elias. Quem está me ouvindo? Numa época em que houve uma grande seca e uma grande crise econômica no país dele. Crise econômica mesmo. Amém, amados? Não é essa crise econômica que afeta as empresas, o mercado internacional, aumenta a taxa de juros, diminui a taxa de juros. Não é disso que eu estou falando, não. Falando de crise econômica de não ter o que comer. Da galera morrer de fome, morrer 30 mil de fome, 40 mil de fome. Quem está me ouvindo? É uma crise econômica onde um país que já tinha pouca água parou de chover por 3 anos e meio. E isso é crise econômica. Amém? Um rio que era um rio caudaloso, e ele foi num lugar onde tinha uma fonte de água. Essa fonte de água, Deus deu ordem aos pássaros para levar comida para ele. E aí os pássaros levavam pão e carne para ele. Amém? Amém? E tinha aquele ribeiro. Só que como não chovia, o ribeiro foi secando. Uma fonte de água foi secando. No final ele estava catando água. Amém? E aí Deus falou com ele. Vamos lá. Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. Indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Cavaco é uma determinada quantidade de farinha. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me aqui. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Fala comigo, da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. Só tem ele. Volta no primeiro versículo lá, por favor. Então veio a palavra do Senhor dizendo:
levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, que não era em Israel, era em outro país, e habita ali, porque eles te ordenei uma mulher viúva que te sustente. Olha para mim, imagina como eu entenderia isso. Como é que é essa mulher viúva? A mulher viúva tinha condições, amém, amados? Se Deus fala assim, olha, Elias, você é um profeta maneiro, gosto muito de você, você é um profeta legal, você é um profeta bacana, te curto pra caramba, tô levantando uma viúva. Abigail. Uma viúva com grana, vai pra lá, teu problema está resolvido. Já profetizou que vai ter fome em Israel? Deixa o pessoal passando fome, deixa que eu resolvo o teu caso. Aqui entre nós, quem está me escutando? Deus falou para Elias, eu estou me colocando no lugar de Elias. Deus teria falado para Elias, Elias, vai lá, é nós. Amém? É nós. Só que aí Elias foi, beleza. Quando chegou lá, ele de cara viu, ele virou para a viúva, olhou, deve ter olhado para a viúva e disse assim, ela deve estar escondendo bem. Deve ter grana pra caramba, Deus mandou ela me sustentar. Aí disse, olha, você vai lá, pega uma água para mim. Ela disse, vou lá pegar água. Aí quando ela estava indo, ele disse assim, agora você vai lá e me traz um pão também, traz alguma coisa para eu comer. Ela disse assim, deu ruim. Não tem nada para você comer não. A única coisa que eu tenho aqui é um bocado de farinha, um pouco de azeite. Inclusive, eu já estava indo lá que eu ia fazer isso aqui, a gente vai comer, eu e meu filho, a gente depois vai morrer de fome. Amém, amado? E aí, olha para mim. Deus não tinha dito que aquela mulher ia sustentar ele? Igreja, Deus não tinha dito que aquela mulher ia sustentar ele? Quem tinha que dar suprimento para quem? Ela tinha que dar suprimento para ele, certo? Só que no reino de Deus você tem que dar primeiro. E ele teve que dar uma palavra para aquela mulher. Dar àquela mulher alguma coisa que ele tinha, para que aquela mulher não comesse a semente. Porque daquilo que a gente tem, quem está me escutando? De tudo que a gente possui, uma parte é para suprimento e a outra parte é para semente. Fala comigo, suprimento, semente. Nem tudo que a gente tem é para consumo. E Elias olhou aquela situação e disse assim, se ela comer a semente, vai acontecer o que ela disse, ela vai comer e vai morrer. Ela comeu a semente. Se nós pegarmos tudo e comermos tudo, não tem semente. Então, ele tinha que entregar àquela mulher uma palavra profética que fizesse com que aquela mulher não apenas entregasse para ela o pão que ela iria comer, mas o pão do filho dela. Uau! Eu não sei. Só se a Rebeca estivesse fazendo dieta, né? Porque ia ser complicado isso aí. Imagina, eu só tenho uma comida para o meu filho. Eu vou tirar do meu filho e vou dar para o profeta? Falei, seu profeta, eu acho que o senhor errou de viúva. Amém? Quem está me entendendo? Eu acho que o senhor errou de viúva. Se fosse hoje, seria. Eu não teria talvez coragem de fazer isso. Deus ia ter que falar comigo muito. Deus ia ter que falar muito comigo. Tem muita certeza para falar um negócio desse. Mas ele virou para aquela mulher e disse o seguinte, olha, você faz exatamente como você falou, vai lá, pega, faz a massinha, faz os bolinhos e tal, só que em vez de você comer, você dá para mim. E aí ela comeu, ele comeu o bolinho dela, amém? Amém, mano? Quem está olhando sério para mim, pode olhar, é Bíblia, tá? Sou eu não. Ela comeu o bolinho,
ele comeu o bolinho. E aí ela comeu o bolinho. O filho dela comeu o bolinho. No dia seguinte, os 3 comeram de novo. E comeram. E aquela bênção foi sobrenatural. A Bíblia diz que por muito tempo. Amém, amado? E aí eu imagino o tamanho da bênção. Amém? E a gente precisa olhar isso. Imagina o seguinte: você vai lá, você está com o seu suprimento de arroz, feijão, café dentro de casa. Você vai lá, pega a caneca de arroz, tira e só tem uma caneca de arroz. Você tira, cozinha, bota uma caneca de feijão, cozinha também, um pedacinho de carne que tinha em casa e botou. Daqui a pouco você volta lá, o arroz está lá. Aí você pega de novo. Amém? Aí você vai no café, só tinha para fazer um bule de café. No dia seguinte você vai lá, o bule está cheio. Você joga o café dentro, bota o bule lá, daqui a pouco o bule está cheio de novo. Quem está vendo o que Deus fez? Quem está me entendendo? Não é isso? Você vai na geladeira, pega um pedaço de carne, come a carne. Dia seguinte você abre a geladeira, a carne está lá. É isso? Amém? Isso é uma coisa. Amém? É isso que Deus fez. Aí você vai dizer assim: por que Ele não faz comigo? Você tiraria a comida da boca do teu filho para dar para o profeta? Porque Deus faz segundo a fé, segundo aquilo que a gente se empenha para fazer. Fala comigo: questão de semente e colheita. Aí nesse caso a gente está falando de uma coisa material. Mas muitas vezes a semente, essa colheita, pode ser uma atitude de perdão. Pode ser atitude de perdão, pode ser uma atitude de ajuda, de tempo, de gastar tempo. Uma atitude de compromisso com alguém. Gente, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão vazias de compromisso. O problema nem é questão de moralidade, não. É questão de compromisso mesmo. A dificuldade que existe no compromisso. Quem está me ouvindo? Amém. Então você tem situações do tipo assim. Você tem situações do tipo assim. A pessoa se casa, aliás, ela não se casa, ela prefere não se casar, porque aí eu posso ter a minha casa, ela ter a casa dela e a gente se encontra de vez em quando. E a gente transa. Amém? Mas ninguém tem compromisso com nada, ninguém tem compromisso com ninguém. Ninguém ajuda ninguém está junto, ninguém chora junto, ninguém paga as contas junto, ninguém tem projetos juntos, não, nada disso. A gente se curte, depois cada um vai para o seu lado. Porque nós vivemos uma sociedade onde as pessoas estão vazias de compromisso e querendo preencher isso com alguma coisa. E ao mesmo tempo que as pessoas querem muito o compromisso, ninguém quer se dar para o compromisso. Mas o problema é que no reino de Deus é preciso dar para você receber. A Gislane tinha perdido o marido dela. Minha esposa tinha perdido o marido dela. E perdeu mesmo. Perdeu de morte perdida. Aí ela se entregou. Ela fez o oposto que todo mundo faz. Ela fez o contrário do que todo mundo faz. E de tudo que estavam dizendo para ela, inclusive pessoas da igreja. Não, que isso, aquele cara não vale nada e tal. E até certo ponto, é verdade. Amém? É mesmo. Só que aí ela foi na contramão daquela proposta e disse: eu quero uma família com compromisso. Eu quero uma pessoa com compromisso, então eu vou me compromissar. Fala para a pessoa que está do teu lado: as coisas no reino de Deus são assim. É necessário plantar para receber o milagre. Aquilo que você quer é aquilo que você tem que dar. E esse é o mistério. Amém. Paulo fala: tudo que você querer que os homens fazer, ele gosta mesmo. Amém. O próprio Jesus falou isso.
E a gente vai estar falando sobre isso. Mateus 7,12. Eu e Jesus, a gente combina tudo antes, né, irmão? Vou falar aqui. Hã? Lenha. Ah, tá. Cavaco é lenha, tá, galera? Eu achei que era uma medida, mas não é não, é lenha. É, lá do sul. Aqui, cavaco é outra coisa. Mas é. Quem está me ouvindo? Vamos lá. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Quem ama que as pessoas tenham compromisso com você? Quem ama que as pessoas sejam verdadeiras com você? Quem ama que as pessoas sejam verdadeiras com você? Sejam verdadeiros com ela. Quem ama honestidade com seus negócios? Seja honesto com as pessoas. Amém? Quem está me ouvindo, diga amém. Quem ama deixar as pessoas, quem ama se sentir livre, tem que deixar as pessoas livres. Quem ama receber oração, tem que orar pelas pessoas. Isso é a matemática do reino. É a matemática do reino. Não é a terra das promessas sem compromisso. Olha para mim, igreja. Acabou hoje na nossa vida a ideia da igreja que você vem só para receber. Quem está me escutando? A igreja das promessas do me dá, ô Senhor, o Senhor vai me manter, porque o Senhor em glória vai prover minhas necessidades, porque o Senhor vai me dar salvação, porque eu vou para o céu. Eu não sei, cara. As promessas existem para nos motivar a abandonar a nossa natureza adâmica, abandonar e deixar com que o nosso coração se torne cada vez mais próximo ao coração do Pai. Amém? Então, você quer misericórdia? Quem quer misericórdia? Seja misericordioso. Você quer trabalho? Tem pessoa precisando de trabalho aí? Tem pessoa? Trabalha para o Senhor. Planta. Quem está me escutando? Trabalha para o Senhor. Ganha almas, prega a palavra, vai nos lugares, vem aqui na igreja. Eu achei que nós nunca tivemos aqui na igreja problemas na parte de limpeza da igreja. Algumas pessoas começaram a acreditar que a igreja tem um departamento e que nós vamos contratar uma empresa de limpeza. Vamos não. A Rebeca limpa a igreja. Se faltar gente, eu venho aqui limpar. Quem está me escutando? E não é pela limpeza. Não é por causa da limpeza, não. É porque isso aqui é o que Deus faz com a gente está plantando. A gente está querendo colher sem plantar. Tem um monte de gente querendo colher sem plantar. Chega na igreja com a ideia de que isso aqui é uma igreja comunista. A gente, não, ninguém vai trabalhar e todo mundo vai receber. Não vai. Isso não rola. Hã? Vamos dividir a miséria, socializar a pobreza. Isso não existe. A gente tem que produzir no Senhor, gerar no Senhor, pregar a palavra de Deus, ganhar almas, pegar o seu dinheiro e ofertar, entregar o seu dízimo, ofertar na vida do necessitado, e aí não vai te faltar nada. Quem está me escutando? Estender a mão para aquele que precisa, visitar os doentes, impor as mãos sobre os enfermos, repreender os demônios. Ah não, fica em casa e chama o pastor para repreender. Chama pelo zap. Pastor, tem um demônio aqui do lado, meu vizinho, tá? Eu digo, brother, expulsa você, porque eu já estou expulsando os meus daqui. Eu já tenho briga com meus demônios aqui, ó. Quem está me ouvindo? Para isso nós somos igreja. Quem está entendendo a palavra? Amém. Quer respeito? Respeite. Quer provisão? Oferte provisão. Amém? Quer carinho? Oferte carinho.
Quer atenção? Oferte atenção a quem não tem. Muita gente precisando de atenção. Amém? Fala comigo, romper com o egoísmo. Não ouvir, fala romper com o egoísmo da natureza adâmica. É a porta para o reino de Deus. As promessas se cumprem. Amém, amados? Mas na promessa, no bojo da promessa, você tem uma proposta do fim desse reino de direitos para um reino de compromisso com Deus. Você vai desfrutar de tudo que Deus tem, do bom e do melhor, mas você vai permitir que aquilo que Ele quer fazer em você aconteça. Amém, amados? Bota a mão no teu coração e fala, eu quero ter um coração generoso. Com os meus bens, com as minhas posses, com o meu tempo, com a minha oração, com as minhas qualidades. Eu quero ter, porque vou receber do Senhor. Porque o Senhor em glória suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas. Olha para mim. Você tem uma necessidade, Deus vai te suprir aquilo em glória, de forma sobrenatural. Não é que você vai chegar no final do mês e pagar todas as suas contas e dizer, cara, consegui chegar no final do mês, estou com R$1 guardado. Não. Você vai pagar todas as suas contas. Estou falando de dinheiro, mas tem outras coisas também. Estou dando um exemplo de dinheiro que é mais fácil de entender. Você vai pagar todas as suas contas e você vai chegar no final e vai ter para sobrar. Aí o que você vai fazer? Abençoar. Plantar esse semente. Quem está me escutando? Quem está me escutando? Quem toma posse dessa palavra? Porque isso que eu estou falando também é uma promessa. Também é a palavra de Deus. Amém? Tudo que eu falei aqui é a Bíblia como um todo se mostrando para nós. É a Bíblia como um todo. O reino de Deus se conquista por esforço. Ou, em outras traduções, o reino de Deus se conquista pela força. O reino de Deus não é entrada franca. Amém? Esse lugar de bênção de Deus é o lugar que você vai conquistando pelas transformações interiores. Transformação aqui dentro. Quando as coisas acontecem aqui, vão acontecendo do lado de fora também. Quem recebe essa palavra? Amém. Glória a Deus. Quem quer hoje confirmar o seu compromisso com o Senhor? Amém. Quem precisa dessa palavra se tornar carne dentro de você? Amém. Então hoje essa palavra vai se tornar carne na nossa vida.